Função linear. A função linear dada por f de x igual a m de x mais b, ou y igual a mx mais b. O gráfico da função linear é uma reta. M é chamado de coeficiente angular da reta ou declividade. Vamos exemplificar. Obter a equação da reta que passa pelos pontos A, 2 menos 1 e B, 3, 2. Então, primeiro, podemos representar esses dois pontos no plano cartesiano. Então, nós teríamos os dois eixos, y, y', eixo das ordenadas, x', eixo das abscissas. O ponto A, 2 menos 1. X é 2, igual a 2, e y é igual a menos 1. Então, aqui está o ponto A. O ponto B, o x é 3 e o y é 2. Então, esse é o ponto B. A reta vai passar por esses dois pontos. Então, nós aqui teríamos a representação da reta. Nós precisamos, para determinar a equação da reta, conhecer os valores de m e de b. O valor de m, o coeficiente angular, então, é dado pela seguinte fórmula. y2 menos y1, x2 menos x1. Vamos estabelecer que o ponto A é x1, y1, e o ponto B, x2, y2. Então, transpondo os valores para cá, para m, nós vamos ter y2, 2, menos y1, menos 1. Então, como nós temos menos 1, vamos colocá-lo entre parênteses. No denominador, x2, 3, menos x1, 2. Então, continuando, 2 menos 1 vai inverter o sinal do que está dentro dos parênteses, esse sinal que está fora. Então, mais 1. Então, 2 mais 1. 3 menos 2, 1. Então, 2 mais 1, 3, dividido por 1, 3. Estabelecemos o valor de m, do coeficiente angular. Agora, precisamos o valor de b. Então, pegamos um ponto da reta, fazemos y1 igual a mx1 mais b. Conhecemos y1, determinamos o m, conhecemos x1. Conhecemos essas três, só falta-nos o b. y1 menos 1. O m, 3, que multiplica x1. x1 é 2, mais b. Então, menos 1 igual a 6 mais b. Pessoal, temos uma igualdade. Menos 1 é igual a 6 mais b. É o mesmo que dizer 6 mais b é igual a menos 1. Então, daqui, vamos colocar 6 mais b é igual a menos 1. O 6 deve ir para o segundo membro, ele está no primeiro. Quando ocorre a passagem de um membro para outro, há a inversão da operação.
o 6 está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Então, b menos 1 menos 6. Aqui nós temos a soma de dois valores negativos. É o mesmo que pensar, devo 1, gasto 6, vou dever 7, então menos 7. Então, temos os dois parâmetros, m e b, determinados. Então, podemos formar a nossa equação. A equação da reta será, então, y igual 3x, o m, 3x menos 7. Então, esta é a equação da reta determinada por dois pontos. Há algumas peculiaridades aqui importantes. Este ponto de intercepto, que é onde ele intercepta o eixo dos y. Vocês veem que neste ponto aqui, ele está nesse eixo, e aqui nós temos a origem, o y tem um valor diferente de 0. Mas o x é 0. Aqui é um valor diferente de 0, que vai em x igual a 0. Então, esse ponto aqui, ele teria como coordenadas x, 0. Não conhecemos o y. Mas se nós conhecemos o x igual a 0, é só substituir na função. Quando x é 0, então nós temos aqui, y igual a 3x menos 7. Para x igual a 0, substituindo, fica 3 vezes 0, menos 7. Ou y, 0 menos 7, menos 7. Então, esse ponto aqui, o ponto de intersecção da reta com o eixo dos y, é 0 menos 7. Outro ponto importante é esse ponto aqui, raiz da função. A raiz da função, vocês têm o x diferente de 0 e o y igual a 0. Quer dizer, é aquele valor do x que, quando substituído na nossa função, aqui, torna o y igual a 0. Ele é importante. Então, o que precisamos, já que sabemos que o y é 0 na raiz, nós temos um x que precisamos determinar e o y 0. Então, a raiz, como nós vimos aqui, nós temos x, 0. O y é 0. Então, 0 para o y igual 3x menos 7. Mesmo raciocínio desse. Se nós temos uma igualdade 0 igual a 3x menos 7, é porque 3x menos 7 é igual a 0. Então, 3x menos 7 está subtraindo, está no primeiro membro, vai para o segundo membro, inverte a operação, mais 7. Então, fica x igual 7. O 3 está multiplicando, quando vem para o segundo membro, inverte a operação, vai dividir. Então, x é igual a 7 terços. Poderíamos fazer ou numa calculadora, ou simplesmente 7 dividido por 3, dá 6, dá 1, dá 10, 3, 3 e assim por diante. Então, x é igual a 2,33. Então, essa é a raiz da função. Esse valor substituído nessa função vai tornar o y igual a 0. Aqui não ficaria bem 0 por causa da aproximação, mas se substituirmos por 7 terços, aí não teremos problema. Vamos verificar a raiz. Então, temos y, 3 que multiplica 7 terços, menos 7. Simplifica esse com esse, fica 7 menos 7 é 0. Então, realmente, o valor x igual a 7 terços é a raiz da função.
Então, pessoal, isso aqui é importante fazê-lo e entender todos esses passos. Entender que a raiz é o zero da função. É aquele valor em que, quando substituído na função, ela torna igual a zero o y. Porque lá a fórmula de Bhaskara, lá quando estudamos e vamos estudar a função de segundo grau, ela serve para determinar esses valores de x, que tornam a função nula, igual a zero. Qualquer dúvida, me procurem lá no AVA. Obrigado.